O título foi escolhido por isso, o suicídio, a ilusão da paz. Porque exatamente essa frase, a ilusão da paz, vai explicar muitas coisas de por que se chega ao ato do suicídio. Qual a origem do Setembro Amarelo? Creio que hoje, no seu 4º ou 5º ano já, muitos já sabem. No princípio, muitos não sabiam, mas com o WhatsApp, com o Face, com o Instagram, isso é muito divulgado, isso rapidamente corre. E aí, essas redes sociais podem ter uma utilização negativa, mas ela pode ser uma ferramenta maravilhosa, belíssima, onde leva uma mensagem na velocidade da luz, muito rápido. E podemos, assim, fazer um trabalho bem mais amplo. A campanha brasileira foi iniciada em 2015, sendo uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, o CVV, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Vocês sabiam que é o dia 10 de setembro? Tem o Dia Nacional e o Dia Internacional. Bom, para começar a falar, era necessário que trouxesse esses dados para a gente entender um pouco de onde veio, como surgiu, como chegou até a nós essa campanha que a cada ano ganha mais força, ganha mais luz do Setembro Amarelo. Mas agora vamos entrar na questão. Falar de suicídio ainda é um tabu? O que é que vocês pensam sobre isso? Sim, falar do suicídio ainda é um tabu. Por quê? Porque muitos pensam que falar do suicídio é estimular as pessoas a cometerem o suicídio. Como alguns pais ou educadores, tempos atrás, pensavam que se falasse sobre droga, estimularia as pessoas a usarem droga. Se falassem sobre sexo, estimularia as jovens a viver o sexo muito cedo. Ilusão. Por quê? Quando a gente silencia, não evita nada, não impede nada. Quantos filhos, se desde o princípio tivessem as orientações, evitaria chegar em determinados lugares. Então, falar de suicídio é necessário e muito. E não vai ser conversando sobre isso que nós vamos estar aumentando a estatística em nosso estado, em nosso país, no nosso planeta. A nossa Paraíba está dentro de do primeiro lugar. A Paraíba está campeã, quase campeã, na estatística do suicídio. A 40 segundos, em cada 40 segundos, alguém se mata. Enquanto fizermos aqui a palestra, inúmeros no mundo inteiro vão estar se matando. Por quê? Segunda, um jovem na universidade pulou de um andar. 15 dias atrás, no dia dos pais, exatamente no dia dos pais, uma senhora se joga também. No início do outro mês, e assim. E quando um começa, aí vira moda. Vira moda, com todo respeito, tá? Nós, quando trabalhamos na área da saúde mental, já sabemos de que quando começa essa onda, aí vai vir uma cadeia, um efeito dominó. Isso sim influencia, mas não o falar e o trabalhar essa questão. E muitos realmente se encorajam. Também, mais uma vez digo, encoraja, sentido figurativo.
para cometer o mesmo ato. O suicídio é um ato de coragem. Muitas vezes, ainda na adolescência, que já naquela época muita gente cometia suicídio, ora, e como cometia suicídio? Muitas jovens vi praticarem. E muitas pessoas diziam, mas precisa de muita coragem. Nossa, como precisa de coragem para cometer o suicídio? Não, o suicídio não é um ato de coragem, mas também não podemos dizer que é um ato de covardia. E o que seria, então? O que leva uma pessoa a cometer o suicídio? É uma reflexão que trago para todos. O que leva? Não é coragem, não é covardia. E o que é? Hoje, as principais causas do suicídio estão ligadas ao transtorno de humor. Dentre eles, podemos citar a depressão, a esquizofrenia, a bipolaridade, como também ao uso desenfreado de álcool e de drogas. Estas têm o poder de mexer com o humor e a personalidade das pessoas. Então, para eu chegar a esse ponto de cometer o suicídio, não me vesti de coragem, e sim ao desespero, a falta de saída. Quem se mata, não se mata. Quem busca o suicídio, não quer morrer. Quem busca o suicídio, quer se livrar da dor, da angústia, do sofrimento, da desesperança. E nos momentos mais difíceis, quando se vê perdido, acha que tudo aquilo passará com a morte. Mas estarei aqui falando, mais uma vez eu digo isso, é bem importante fazer essa diferença. Não falando num congresso de psiquiatria nem de psicologia, mas falando numa casa espírita, que a grande maioria aqui são espíritas ou espiritualistas. Com certeza, aqui não tem hoje nenhum materialista. Então, podemos trazer essa visão da psicologia e da psiquiatria, unindo com a visão espírita, sem ofender ninguém aqui. Até porque podemos, porque estamos na nossa praia, não é? Na nossa casa, Viana de Carvalho. Então, aqui podemos fazer esse paralelo, não é? Do que seria o suicídio nessas três vertentes. Então, se eu sou um materialista e me tomo de angústia, de sofrimento, da falta de ideação de ego. Eita, Eva, agora você complicou, foi falar ideação de ego, o que é isso? Vou traduzir. Quando chegamos ao ponto de optar, se assim podemos dizer, pelo suicídio, é porque o ser humano chegou na fase da perda da ideação de ego, onde é o meu eu que perdeu o ideal. É esse eu que eu pensava que tinha e que não sou. É essa decepção com o meu próprio eu. É esse confronto consigo mesmo. É essa dor de se ver no espelho da vida. E aí, diante desse desencanto consigo mesmo, os quadros vão aprofundando. Então, voltando um pouco, citei aqui que quem comete o suicídio está dentro dos transtornos, né, de humor. E citei a bipolaridade e a esquizofrenia. E
Para falar em qualquer transtorno, vamos encontrar a depressão. Então, não se tem como falar de suicídio sem falar de depressão. Não se tem como falar em depressão sem falar de suicídio. A depressão pode estar dentro da esquizofrenia. A depressão está dentro da bipolaridade. A depressão pode estar dentro de um transtorno de ansiedade. E assim vai. Então, essa tal de depressão hoje está sendo o transtorno, eu digo que é o câncer da alma. Podemos hoje considerar a depressão como o câncer da alma. E o que é a depressão? Quem pode ter a depressão? Quanto tempo demora uma depressão? E muitos dizem, não, eu não tenho. Eu nunca teria, na minha casa também não. Depressão é coisa de rico. Depressão é coisa de desocupado. Depressão é coisa de quem não tem fé. Depressão é de quem não tem Deus. É de quem não tem ocupação. Pega uma enxada, um ciscador, bota para trabalhar no campo, que no instante a depressão vai embora. Ah, se assim fosse. Nos sítios, no mundo rural, não havia caso de suicídio. E o índice de suicídio na zona rural cada dia cresce mais, utilizando substâncias químicas da lavoura. Morte súbita, que quando o SAMU chega não dá tempo nem de socorrer. A depressão não escolhe ricos nem pobres, nem brancos, nem negros, nem índios, nem crianças, nem adultos, nem idosos. A depressão pode chegar a todos. Nossa, eu não quero falar sobre isso. Depressão é muito triste. Não, era bom uma palestra mais animadinha, um outro tema. Eu também queria estar falando aqui de outro tema. Mas se a gente não fala, a gente não esclarece. E muitos têm depressão. Carregam uma depressão, muitas vezes, da infância. E na família se diz, não, mas é porque ele é assim mesmo, ele sempre foi assim, é o jeito dele. Chato, abusado, cheio de lundum. Já ouviram essa expressão, lundum? Fulano é lunduzeiro. Isso é bem nordestino, gente. Pois é. Ah, fulano hoje está de tromba. A tromba está gigante. E assim vão as brincadeiras, as piadas. Ou minha mulher preguiçosa. Nossa, como ela é preguiçosa. Olha, o fogão nunca nem liga. Não consegue cozinhar nem um feijão, nem esquentar uma água. Ou meu marido é tão preguiçoso, não tem atitude. Meu filho é um vagabundo. Minha filha não quer nada com a vida. A filha de fulaninho, sim, que é estudiosa, determinada, animada. E assim a gente vai comparando, minimizando e não detectando que a depressão pode sim estar conosco, ou em nossa casa, na nossa roda de amigos, no nosso vizinho do trabalho, da universidade, daqui da casa espírita, sim, daqui da casa espírita. Nossa, gente, um espírita com depressão não conheceu a doutrina, não entendeu Kardec, não sabe ainda as obras de André Luiz, etc., etc. Se taxa, se critica e se censura. Mas, se assim também o fosse, os grandes religiosos, ou nem tão grande, mas ativos, seja do catolicismo, do movimento evangélico, do espírita. Esse ano, tantos espíritas se mataram, até lá em Sousa. Então, o que é isso? Vamos conhecer um pouco dos sintomas da depressão? Estado de ânimo persistentemente triste, ansiedade ou sensação de vazio. Gente, é importante que antes que traga os sintomas da depressão, vamos dar
bem essa diferença. Tristeza e depressão. Tristeza é um sentimento normal, natural do ser humano, até dos animais. Ficam tristes. Então, a tristeza é natural, é humana, é da nossa condição, seja lá por qual for o motivo, perda de ente querido, desemprego, falta de dinheiro, não passou no Enem, não passou no concurso, acabou o namoro, a separação, enfim, tantas e tantas são as causas. Entristece, chora. Antigamente se dizia, eita, eu estou na fossa, estou com dor de cotovelo, estou isso, eu estou de baixo astral. E aí aquela tristeza, curtia essa tristeza uns dias, tinha gente que ainda era meio masoquista, botou uma musiquinha para sofrer mais ainda, chorar um pouquinho mais, faz um draminha. Mas depois é como a chuva, vai passando, passando, e daqui a pouco o sol volta a brilhar. Tristeza, normal. Ansiedade, normal, na sua dose certa. Mas, quando essa tristeza se aprofunda, persiste, e vai passando as semanas, e vão passando os meses, e ela lá, aqueles sentimentos, sem haver uma superação. Então, é quando precisamos voltar o olhar e perguntar, será que é a tal da depressão batendo na minha porta ou já está até sentada na minha sala, né? Junto comigo? Então, voltando, estado de ânimo persistentemente triste, ansiedade ou sensação de vazio, pensamento de culpa ou de inutilidade. Um dos grandes sentimentos que favorece a depressão é carregar a culpa. Mais do que tudo, é carregar uma culpa. Por isso que no consultório, a gente vai arrodeando, e tenta ir abordando várias questões, mas, no fim, a gente tem que perguntar, que culpa você carrega? Qual é a sua dívida? E é nessa hora que é como se uma faca entre em nosso peito e toca fundo. Porque atrás da história de um deprimido, há sempre um sentimento de culpa. Muitas vezes, uma culpa inconsciente. Muitas vezes, uma culpa inconsciente ainda de um processo da infância. E muitas vezes, porque trazemos de vidas passadas sentimentos de culpa que estão guardadas no nosso mais profundo baú, mas que não foram superadas e elaboradas no plano espiritual. Reencarnamos e trazemos os conflitos. Então, autoestima baixa, pensamento pessimista ou sentimento de desesperança, falta de interesse ou de prazer em atividades anteriormente satisfatórias, incluindo atividade sexual. E é nessa hora que muitas vezes as pessoas pensam que o outro não é mais de nada, né? Fulaninho não é mais de nada, não quer mais saber. Mas, muitas vezes, ali está um processo depressivo. A autoestima. É tão interessante essa questão da autoestima, porque você, às vezes, vê pessoas... Antes, deixa eu falar. Tem pessoas que dizem assim, se eu tivesse isso, eu me sentiria o máximo. Mas tem pessoas que não têm esse isso, e se sentem o máximo. Se sentem felizes, se sentem bem consigo. E outras recorrem a tantas coisas, a tantos recursos, a tantas cirurgias até, para ver se gosta mais de si. Termina, às vezes, colecionando plásticas. E não tem jeito. Porque essa admiração não está pelo externo. É engano, é ilusão. É essa autoestima
é uma conquista interna. Falta de intenção. Aí eu já falei, vamos lá. Alteração do sono, isso é importantíssimo. Muitas pessoas começam a sentir que tem algo diferente em suas noites. Sono interrompido, sono leve, sensação que deitou. Eu dormi? Será que dormi? Eu acho que não dormi hoje, não, mas dormiu leve, sem atingir sono profundo. Ou demorar a dormir, ou acordar no meio da noite. Então, não atinge o sono reparador. Dificuldade de concentração, perda de memória, incapacidade para tomar decisões. Pensa, ensaia, tem vontade, planeja, tem boas ideias, mas não consegue botar em frente. Não consegue dar seguimento. Empanca. Perda de energia, fadiga, abatimento. A pessoa passa muito tempo deitada ou sentada. Eu digo até que faz de sua cama o seu túmulo. Alguns querendo o berço, voltar para o útero, o colo de mamãe. Mas muitos já treinando a sua morte em um quarto escuro, sombrio, cortinas fechadas. O sol incomoda, a luz incomoda, a alegria que vem de fora, o som que vem de fora, os risos incomoda. É como se aquilo entrasse como uma agressão, aquele momento de intensa dor. Frio, é tão comum o depressivo sentir frio. Geralmente, deprimido chega no consultório de casaco. Quando já vem de blusa de alça, opa, está melhorando, já está sentindo calor. Inquietação, irritabilidade. Sintomas físicos, como dor de cabeça, problemas digestivos e dores crônicas, que não respondem a tratamentos específicos. Quantas pessoas que vão para o oftalmologista, para o endócrino, para o dermatologista, e sai passeando em todos os gistas. E passeia, já vai com a maletinha, com o exame de toda a natureza, e ninguém descobre qual é a minha doença. Ninguém sabe, e eu só estou emagrecendo, ou eu só estou engordando, e gripo com frequência, e adoeço uma doença atrás da outra, vira uma caixinha do adoecer. E cadê o diagnóstico? E aí, muitas vezes, está só ali, só, viu? Na depressão. Os movimentos se tornam mais lentos, diminuição da gesticulação que acompanha a fala e o andar. Então, uma pessoa no quadro depressivo, ela é mais lenta, mais vagarosa, ela é mais passiva do que uma pessoa que não esteja nesse quadro. A pessoa fala pouco e o tom de voz é baixo, tem poucos assuntos para conversar. A não ser que, se ele estiver, essa depressão, ele estiver em outro momento, se for um bipolar, aí está vivendo a euforia e pronto. Ele sabe tudo, entende tudo, pode tudo, faz grandes negócios, menino, é um sucesso. Mas isso são defesas psíquicas, esses momentos de euforia ou de hipermania, para se defender e não cair no outro lado, a depressão. Mas aí tenta, e no fim chega o outro lado, que é o deprimido. A pessoa já faz assim, pensamento de morte, ideias ou comportamento suicida. E aí, depois de tudo isso, vai indo esses sintomas todos. Aí eu disse, não, mas eu não tenho esse, tem esse, mas tenho aquele. Sim, nem sempre um deprimido vai se enquadrar em todos esses sintomas. Mas, se tiver pelo menos em 10, já podemos considerar. E o ruim da depressão, a grande derrota da depressão, o grande problema é exatamente quando começa a vir a ideação suicida, a dar os recados, a começar a se sentir
fora do ninho, fora do eixo, incomodando, sem serventia, sem utilidade. Se eu morrer, não vou fazer falta. Eu só atrapalho, sou um estorvo, eu sou um peso na vida das pessoas. Para que é que eu vivo? Se eu morresse, era até melhor. E aí, nós costumamos perguntar, quando estamos, tanto aqui no atendimento fraterno, como em consultório, depois de muitas dessas perguntas, quem já passou por mim em atendimento fraterno sabe bem disso, que aí a gente vai perguntando, no fim eu faço assim, vontade assim de sumir, assim, desaparecer, é isso mesmo, de ser deletado ou abduzido, pronto, é assim que eu queria. Em resumo, morrer, sim. E muitos dizem, não, eu não tenho coragem de me matar, eu não queria morrer, mas queria que algo me matasse. Aí é o nó, não é? Só um minuto. E agora? Aqui embaixo eu boto uma observação que, na infância e na adolescência, o quadro pode se apresentar exatamente o contrário, com irritabilidade e hiperatividade. Alguns pais, tios e avós dizem assim, meu neto, meu filho, pense num menino cheio de energia. Vou botar no judô, no balé, na natação, no kumon. A vida do menino é como de um executivo. Menino tem uma energia tão grande, pense num menino elétrico, quando às vezes o menino só está falando do quadro depressivo dele, que se expressa com irritabilidade e agressividade. Não estou dizendo que todo menininho virado no traque é deprimido, tá, gente? Às vezes é só falta de limite e educação mesmo. Ou um quadro de ansiedade, ou um outro. Mas, muitas vezes, a depressão na criança e no adolescente se apresenta de uma forma inversa ao do adulto. Qualquer idade. Crianças com muito cedo apresentam esses quadros depressivos. Já tive muitas crianças com 4 anos já ter que entrar na medicação. Porque traz. O corpo físico só tem 4 anos ou 3. Bebês têm uma tal de uma depressão, que é a depressão do crepúsculo do dia. Ela dá no entardecer nas crianças, que muitas mães pensam que é cólica e tome Lufital. Não é. É a depressão do entardecer, que as crianças começam a chorar imensamente de 5 horas, 5 e pouco, e só para quando anoitece totalmente. É a depressão sazonal ou a depressão do crepúsculo do dia que o bebê tem. Então, aí tem pessoas que dizem, não, eu nunca me mataria. Está vendo, vou nada, ainda mais eu sendo espírita, estou ferrado. Se eu fosse materialista, me matava, resolvia, apagava. Eu não estava nem aqui para ver o estrago que fiz. Mas, sendo espírita, depois do conhecimento que a gente tem, como é que vai fazer? Não, não me matava, não. Então, é comum isso acontecer, né? Ou então, dentro de outras religiões, não, eu vou para o fogo eterno, castigo eterno, Deus não vai me perdoar, enfim. E assim são muitos dos medos dos religiosos. Mas porque muitas pessoas pensam que a ideação suicida é só aquele que comete o suicídio direto, consciente. Mas é um engano. E o que seria o suicídio indireto? O direto todo mundo sabe, né? Eu não vou dar exemplos. Quando a gente fala sobre suicídio em público, a gente não pode dar exemplos de formas que levam ao óbito, tá? Se for para uma palestra e alguém for dizer toda a receita, nem escutem. Então, suicídio direto, isso aí não precisa tecer comentários. É proposital, é intencional. A pessoa programa, se esquematiza, tudo direitinho e concretiza seu ato e tenta 1, 2, 3, 4, até muitas vezes conseguir. Mas, e o suicídio indireto, inconsciente?
Quantos e quantos daqui podem ser? E o que seria? Tem gente que se acha, já vi muitas mulheres dizerem assim, faz 10 anos que eu não vou no ginecologista. E se achando. Nunca fui um cardiologista. Também se achando, né? Como se não tivesse coração. Dirigir em alta velocidade. Esportes radicais. Se colocar em situação de risco. Nutrir sentimentos nocivos, ácidos, destrutivos. Guardar mágoas, rancores, ressentimentos. Tudo isso leva ao suicídio. E assim são muitas formas. Eu sou cardíaca. Estou com pressão alta. Um exemplo. Fui ao médico, me passou a medicação, tomo bem direitinha todo dia, mas como uma picanha, uma batatinha assim, coberta de sal, de queijo ralado, com mocotó, dobradinha, buchada e etc. E o bucho lá pelas peras. Colesterol nas alturas. Sou diabético, mas mergulho no pote doce. Só uma vezinha, só hoje. E assim vai, assim vai, assim vai. Mas é tão bom. De todo jeito eu não vou morrer. Eu comendo ou não comendo, eu vou morrer mesmo. Então é melhor que eu morra feliz. Olha, ainda tem até poesia para justificar. Dá até música um negócio desse. De todo jeito, eu morro feliz. Morro gorda, mas morro feliz. Ainda diz assim. E assim vai, gente. Isso é não cuidar deste veículo que nos foi emprestado pelo nosso Pai, o Criador da vida. E abuso e uso e não cuido desse instrumento. E aí, muitos vão para essa conduta buscando muitas vezes o adoecer, não se cuidando para ser acometido de uma doença assim fatal, porque eu não vou tirar minha vida. Mas aí Deus me leva e eu vou sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e vou ter a paz. Aí quando muitos dizem a mim assim, quero morrer. Para quê? Para ter paz. Tu pensa que vai para onde? Para um lugar melhor do que esse aqui, porque olha, pior do que aqui não tem não. Deus, é que está o engano, né? Sair deste planetinha, sair deste palco pela via do suicídio. Não estou querendo me matar, não. Eu só estou querendo ter uma doença que me mate. Porque aí foi Deus que levou. Ainda vai levar direto para o paraíso. Então, ilusão, engano, fantasia. A morte não nos dá o que na vida não construímos e não conquistamos. Ao desencarnar, a grande surpresa do suicida qual é? Quero morrer, quero me matar. Não, quero matar a dor que está em mim. E quando eu matar essa dor, eu vou me encontrar em algum lugar, livre, leve e solto. Engano. Porque eu vou me encontrar do outro lado da vida, tal qual deixei o meu corpo físico aqui. Os mesmos problemas, as mesmas angústias, as mesmas preocupações e mais. Olhar para trás, ver meu corpo inerte, sem ter mais vida. Querer voltar e não poder. E assim continuar com os mesmos sentimentos, somando-se mais ainda o grande sentimento de culpa por ter cometido o ato. Então, por isso que se diz suicídio, a ilusão da paz. E aí, chegando já no finalzinho da nossa fala, vamos aqui ver mitos e verdades sobre o suicídio. Está bem escurinho, né? Ali, quase para vocês verem. Mitos. Falar sobre suicídio
aumenta o risco. Mito. Verdade. Falar sobre suicídio alivia a angústia e a tensão. Mitos. Mostrar que há pessoas que sofrem mais que ela. Menina, deixa de coisa. Olha, fulaninho é muito pior. Passa uma situação pior do que a tua. Não tem isso, e é feliz. E tu, com tudo isso, fica aí se lastimando da vida. Fazer essa comparação não ajuda ninguém. Porque a minha dor é a minha dor. Só eu sei aonde ela dói. A dor de Dona Antônia é a de Dona Antônia. Só ela sabe. O que dói nela pode não doer em mim. E o que dói em mim pode não doer nela. Então, não adianta esse tipo de comparação. Verdades. Mostrar respeito, compaixão e ouvir sem julgamentos. Mitos. A pessoa tem o livre-arbítrio de decidir se quer se suicidar. Tem gente que diz, a vida é dela, ela faz o que ela quiser. Se ela quiser se matar, ela se mata. A gente não tem nada a ver com isso. É a escolha de cada um. Verdade. A pessoa está passando por problemas mentais que interferem na percepção da realidade. Quem se mata não escolhe. Cai no abismo. Porque perdeu essa consciência. Perdeu o discernimento. Está emaranhado num labirinto que desesperadamente tenta encontrar a saída. Mito. Quem diz que vai se matar, não faz. Ah, fulaninho só vive dizendo que vai se matar. Nem se preocupe, que não vai se matar, não. Olha, cachorro que late não morde. Tem gente que ainda compara assim. Não, fica falando, mas nem se preocupe, que já que está falando, não vai fazer. As pessoas que pensam em cometer suicídio falam ou dão sinais e recados e mais recados. E a família e os amigos, muitas vezes, não ouvem e não percebem. A desinformação é a principal barreira no auxílio às pessoas que podem estar em risco de cometer o suicídio. Como ajudar alguém que está tendo a ideação suicida? E aí vem o papel da sociedade, o papel da família, o papel dos amigos, dos companheiros da casa espírita ou de qualquer segmento religioso, do colégio, da universidade, da comunidade, de perceber, de ter esse olhar ao outro, e de estender a mão. E não dizer, esse problema não é meu. Não, não é seu. Mas você pode ser solidário. Nesse momento, quem está tomado pelo transtorno do humor, envolvido num grau profundo de depressão, dependendo desse estágio, ele não tem mais condições de sozinho buscar ajuda. Então, precisa, nessa hora, de uma mão amiga estendida e diga, chegue, venha, eu vou te levar, eu vou te ajudar, eu vou te amparar. Depois, quando ele consegue se firmar, aí diz, pronto, agora você já pode caminhar só. Mas é preciso, a princípio, a ajuda de quem está por perto, sim. Isso vai fazer toda a diferença. Um abraço, um olhar, um ombro a ombro, pode evitar, muitas vezes, esse ato. E levar para o tratamento, e até junto. E quais os tratamentos? Psicológico, através da psicoterapia. Que o cliente vai poder se expressar, botar para fora tudo o que pensa, tudo o que sente, se despir psiquicamente, falar de suas dores, de suas mágoas, de seus sentimentos de culpa, sem vergonha, porque não vai ser condenado, julgado e criticado. Porque a função de um psicólogo não é de delegado nem de juiz. É de escuta e tentar entender o simbólico de toda aquela dor. Não tenham vergonha de procurar um psicoterapeuta. Não tenham vergonha de procurar um psiquiatra.
Não tenham vergonha de ver um parente seu indo para um profissional dessa área. Do jeito que adoecemos da coluna, do rim, do estômago, do cérebro, adoecemos da mente. Na verdade, sempre começamos por ela e, por fim, o corpo é quem fala. Então, ajudem, apoiem, deem a mão, vão junto, acompanhem essa pessoa enquanto que ela não pode caminhar sozinha. Aí dizem, não, a psiquiatria, médico de doido, e vai mais dar remédio, e vai ficar dependente, e vai ficar grogue no meio do mundo. Dá efeitos colaterais. Se matar também dá. Depressão também dá efeitos colaterais, sem cura. Mas o tratamento psiquiátrico pode até dar alguns efeitozinhos colaterais, enquanto está na medicação. Depois passa. E, junto com tudo isso, e agora, onde entra a doutrina espírita? Antes, vamos falar, importantíssimo, do CVV, Centro de Valorização da Vida. Nem toda hora vamos ter um psicólogo ou um psiquiatra à disposição. Mas 24 horas por dia e todos os dias vai ter alguém que voluntariamente escolheu estar ali para receber seu telefonema. E você, nesse momento que encontra alguém que quer te escutar, sem saber teu nome, nem você saber o dele, vai poder falar de sua dor. Então, hoje, a nível nacional, tem esse número à disposição, o 188, mudou. Então, quem necessitar do CVV, esse é o número, ou passa para um amigo. E o tratamento espiritual? O que poderíamos fazer numa casa espírita? Enquanto vocês pensam, eu vou dar um golinho na água. Assim como na psiquiatria nem na psicologia, não existe cura mágica, fantástica, milagrosa. É um processo lento, que muitas vezes se inicia nessa encarnação e vai levar ainda muitas encarnações trabalhando o transtorno do humor. Olha só. Então, não espere por amanhã. Comece hoje o tratamento. Porque nós vamos levar muitos e muitos, às vezes décadas, né? Ou séculos, trabalhando sentimentos que vão sendo carregados em nossa maletinha da vida. Então, a casa espírita pode oferecer o acolhimento fraterno. Aqui em nossa casa realizamos na quinta-feira de tarde e no sábado de manhã. Mas se durante a semana acontecer de necessitar, nós estamos tendo plantonista o dia todo aqui no centro. E não só é agora em Setembro Amarelo, não, viu, gente? Eles estão aqui para receber qualquer pessoa que chegue, para informação, para conversar. Então, pode nos procurar. Conhecimento doutrinário. Quando a gente começa a conhecer a doutrina espírita, as razões de onde viemos, para onde vamos, a nossa história, que ninguém aqui está de vítima, mas estamos em processo educativo. A nossa visão de mundo vai mudando, o nosso respeito conosco e com a vida vai mudando, a valorização da vida vai aumentando. Então, essa doutrina que nos ajuda, que nos auxilia, que abre horizontes e que nos mostra que há um amanhã e que nos mostra que todo o inverno vai passar. E depois do inverno, o que é que vem, gente? A primavera. Depois de todo o inverno, vem a primavera. E temos o passe água fluidificada para ajudar a equilibrar as energias. Os trabalhos sociais, que muitas vezes quer começar por aí, né? Algumas pessoas dizem, fulaninho está deprimido, bota ele na campanha do Quilo, na São Francisco, na tal, que no instante ele fica bom. Ajuda. Mas tem que ter todos os outros processos que citei anteriormente. Porque só campanha do Quilo, campanha São Francisco, amigo doador, ou qualquer projeto da casa, não vai fazer cura. É um complemento, é uma ajuda. Isso aí é para quem já está caminhando. Aí vai para isso. Mas antes é se tratar. E a prece. E essa parte é fundamental.
a prece, não só para quem aqui está em quadro depressivo e com ideação suicida, mas para todos aqueles que um dia já cometeram o ato e se encontram no plano espiritual. Existem religiões que têm cemitérios para aqueles que partem de forma natural e os que vão pela porta do suicídio. Não misturam, porque não são dignos de serem enterrados no mesmo local. Não se reza, não se ora por um suicida, porque ele violentou uma lei divina. Ele agrediu Deus, o Criador, então ele não merece reza. Muitos dizem isso. Foi porque quis, problema dele. Uma vez no hospital, acompanhando minha mãe, eu chamei a enfermeira para vir trazer uma medicação, alguma coisa que eu não me lembro agora, faz muito tempo. Mas só que antes de mim, um outro quarto também chamou. E aí a enfermeira correu e veio me assistir. Aí eu disse, não, vá primeiro àquele outro quarto, que elas te chamaram antes de mim. Aí elas, vou não. Ela está aqui porque quer. Sua mãe está aqui porque está doente e não escolheu e está querendo a vida. Ela tentou suicídio, o problema dela. Então, primeiro eu vou atender sua mãe. Infelizmente, nos hospitais, a não disposição das pessoas da área de saúde para assistir um suicida é complicada, por incrível que pareça. Mas eles, mais do que todos, precisam das preces, do olhar carinhoso, do pensamento positivo, da vibração, do sentimento de esperança e de que amanhã é outro dia. E que nessa caminhada de nossas vidas estamos em crescimento e em evolução. Então, não desista de você. O suicídio não é a conquista da paz. É um grande equívoco. Então, quem se encontrar depressivo, com ideação suicida, busquem ajuda. E eu gosto de repetir muito, muito também no meu consultório. Felizes daqueles que ainda percebem que estão mal. Felizes daqueles que percebem que não estão bem, que estão em sofrimento, que tem uma dor ali. Felizes ainda daqueles que conseguem reconhecer um quadro depressivo em si. Porque quem vai levar a um tratamento não é a sua porção enferma. Quem te leva a um tratamento e a pedir ajuda é a porção que ainda tem saúde. Porque quando essa porção de saúde já foi também contaminada, é o isolamento do eu. É o estar sem si mesmo. É sem poder mais optar e responder por si. E aí é quando precisa que alguém que esteja do lado tome a frente e leve, se ainda der tempo. Então, por isso que quando chegam os piores casos em consultório, e uns olham para mim e dizem, eu tenho solução, eu fiz, você veio aqui? Sim, e aí? Se você veio aqui, é porque tua porção saúde te trouxe. Se isso ocorreu, claro que sim, tem esperança. E é nessa porção saúde que a gente se agarra, que estende a mão e volta para a luz. Muita paz a todos.